Então, só para comentar rapidinho aqui o comentário, né, do Henrique Fortunato. Inclusive, quero agradecer, Henrique. Muito obrigado, meu irmão, por mais um comentário aqui. Eu li direitinho, tá? E são pontuações que você botou aqui, são bem interessantes, são importantes. Eu conheço, né? São importantes realmente. E a primeira coisa para poder entender bem aqui é o seguinte. Nós estamos pensando, não é, no século XVI e XVII, não é, pensando em luteranismo, em fé reformada, tradição no caso, e anglicanismo e etc. Para pensar. Havia similaridade nos grupos todos, não é, da Reforma Protestante. Inclusive, se eu fosse pensar bem assim, porque Lutero tinha um pensamento monergista, não é? Se é o ponto que você analisa aqui do anglicanismo, você perceber uma teologia muito mais monergista nesse sentido, Lutero também era monergista. Né? Não dá para perceber sinergismo, não é? Um tipo de sinergismo como o arminianismo, por exemplo, em Lutero. Muito pelo contrário. Né? O livro dele, Nascido Escravo. Então a gente percebe que realmente a compreensão, não é, de que a salvação vem só do Senhor também era luterana. Então, nesse sentido, né, eu vou dizer, Lutero também era reformado, não é? Porque ele ali foi o grande reformador, não é? E as igrejas que foram sendo formadas foram todas a partir da Reforma Protestante. Então havia uma ligação entre todos eles, certo? Só que quando falamos de fé reformada, estamos pensando que dentro desse movimento de reforma houve, sim, algo específico, não é? Então, o luteranismo foi por um lado, não é? Com muita coisa similar, digamos assim, movimentos que nasceram ali praticamente juntos, não é? Mas com algumas peculiaridades. Então foram para o lado. E vemos os calvinistas, no caso, né, os reformados mesmo, estabelecendo uma tradição reformada dentro da reforma protestante, do conceito de reforma protestante. Então você vai ver realmente muita coisa parecida. E com certeza muita influência, não é? Quando você olha para os documentos reformados, não é? O Katzenberg Heidelberg, por exemplo, você vai ver influência de vários reformadores, não é só de um reformador, não. E realmente há muita influência do que Calvino escreveu e de que outros reformadores também escreveram. Tá? Então você vai ver muita similaridade. Então, nesse sentido, são todas igrejas reformadas, porque estão todas ligadas ao movimento de reforma. Entende a situação? E o fato do anglicanismo, século XVII, estou pensando, ter essa visão soteriológica monergista, por exemplo, não implica em dizer que eles são reformados, ou que eles eram reformados. Não é? É claro que eu estou falando isso pensando naquilo que se mostra do anglicanismo no século XVII, e não de como isso se desenvolveu até hoje. Porque aí eu não sei, né? Porque, na verdade, o que acontece é que, no protestantismo, né, o que acontece de maneira muito comum, infelizmente, são as ramificações. Então, pode ter havido uma ramificação, não é? De igrejas anglicanas, não sei, eu não conheço aí, tá? Tô pensando mais numa questão lá do século XVII. O ponto é o seguinte, meu irmão, compreender o seguinte, que os anglicanos, então, a igreja anglicana não era reformada, né? E isso aí é fato, não é uma questão de achismo. Não, você tem uma tradição reformada já estabelecida no século XVI, não é? E a tradição anglicana é diferente. Ela é diferente. Entende a situação? Que havia influência, havia, porque Knox estava no mesmo contexto, não é? O contexto ali da ilha, então estava tudo muito próximo. Então havia, sim, com certeza, uso, não é, daquilo que era útil da própria parte anglicana. Mas não se esqueça, não é, de que o movimento puritano, digamos assim, nasce dentro do anglicanismo. Não é? Então são cristãos daquela comunidade, da igreja anglicana, não é? Os puritanos, que queriam realmente uma pureza, não só de vida, mas também de doutrina. E então eles realmente promovem reforma ali. Tá? Então, se a igreja anglicana fosse reformada, você não teria, não é, esse movimento puritano com toda a força. Uma das provas que a igreja não era reformada é justamente isso. Os puritanos estavam insatisfeitos. Eles estavam satisfeitos com o culto e com um monte de questões ali referente a ofícios, a muita coisa. Então, assim, houve realmente uma mudança. Por isso que você percebe que o resultado, não é, do puritanismo no parlamento de Westminster, ele vai trazer uma concepção de doutrina, não é, totalmente diferente, não é? Ou pelo menos 90% diferente daquilo que os anglicanos ensinavam, não é? E principalmente com relação ao culto, à liturgia. Muita coisa muda, não é? E essa é uma evidência de que realmente a igreja anglicana não era reformada, mas a igreja anglicana. Simplesmente isso, entendeu? Então ver essas similaridades aí não vai dizer que um grupo é realmente aquela tradição ou não. Não é? Apenas mostra que nós temos uma ligação, o que é uma coisa muito positiva, na verdade, né? Eu realmente tenho um respeito muito grande, eu falo isso com seriedade, viu? Eu tenho um respeito muito grande pelas tradições cristãs. Inclusive, né, às vezes eu sou criticado porque eu respeito até mesmo as tradições cristãs, eu digo,
que a maioria dos protestantes não respeita, né? Por exemplo, eu não vou tratar católicos romanos ou ortodoxos como se não fossem cristãos. Para mim são cristãos. É assim que eu entendo. E eu amo estudar um pouco mais da história. Recentemente eu estou estudando bastante sobre algumas igrejas ortodoxas, né? Para perceber algumas diferenças do contexto bizantino. Tem me trazido conhecimento também. É muita curiosidade também, né? E ver igrejas no contexto oriental é interessante. Faz parte da nossa história. Eu me sinto parte de tudo isso, né? Então eu realmente acho muito bonito. Quem dera eu pudesse falar com cada um desses representantes aqui no canal, né? Não para debate, você já sabe que eu não promovo debate aqui não, mas para uma conversa franca de irmãos, não é? Até mesmo para que eu possa conhecer melhor, mais a fundo, né? Eu já estarei fazendo isso com um batista reformado. Você sabe muito bem da minha posição sobre isso, na minha cabeça, batista reformado, mas eu respeito os irmãos, né? Como próximos ali, pelo menos. Só que apesar de ser um pensamento meu muito peculiar, não significa dizer que eu estou certo nisso, não é? E que eu não poderia mudar de opinião. Pô, é claro que eu posso, né? Quem sou eu? Eu sou algum unânime, por acaso, absoluto? Não sou. Então eu vou conversar com o pastor aqui, vai ser uma conversa franca e não um debate, não é? E quem sabe, não é? Eu não tenho a oportunidade também de conversar com um pastor anglicano, depois com um luterano, e assim por diante, cara. Eu tenho prazer de fazer isso. Eu sei que para muitos grupos é difícil, né? Porque há realmente comunidades que defendem não só que não está fazendo como eu estou dizendo que há tradições diferentes na cristandade, não é? Há tradições diferentes na cristandade. E eu respeito as tradições, então eu não quero condenar nenhuma tradição. Só quero dizer que eu penso diferente, só isso. Mas há realmente grupos ou pessoas que não conseguem aceitar isso. Eu já vi até um canal de não sei se era um padre, um seminarista, não sei. Católico ortodoxo, né? E ele dizendo que falando aquilo que geralmente se ouve na boca de evangélicos, muitos deles contra católicos romanos, né? Ou então de católicos romanos contra evangélicos, né? Que é aquela ideia de que a nossa igreja é a única verdadeira. Acontece isso, né? Mas eu espero em Deus ter a oportunidade de conversar com pessoas que são mais esclarecidas, não é? Veja, eu não promovo ecumenismo, né? Eu não gosto disso. Quando o entendimento do ecumenismo é todo mundo dá as mãos, não é? E abre mão dos seus princípios para poder fazer para um bem comum. Para mim isso aí não existe, né? De forma nenhuma. Eu quero poder conversar com irmãos com sinceridade, com respeito, mas mantendo as nossas diferenças, tá? Então faz parte da nossa geração, da nossa era, na verdade, né? Então é esse o comentário, beleza? Eu realmente não vejo a igreja anglicana como igreja reformada, né? A tradição reformada ela é muito única, ela é muito específica. Você tem o que é a tradição reformada registrada. Então, você pode pensar se quiser fazer um mapeamento geral, você pode observar, começando com Genebra, não é, até os Países Baixos, até a Inglaterra. Você vai perceber que a tradição reformada ela é uma só. Ela tem um avanço, não é, um desenvolvimento, mas é uma só. Não é? Dá para reconhecê-la de maneira muito clara. E o anglicanismo não se encaixa nisso aí, tá? Mas vamos esperar mais pra frente, né? Pra ver se um dia eu consigo um bate-papo aí com o pastor anglicano. Beleza? Valeu, meu irmão. Muito obrigado pelo comentário.